Sexta-feira, vamos embora. Vamos embora que o tempo muge. Ainda vou correr hoje. Bom, vamos colocar aqui a nossa rádiozinha, tirar a nossa coisa, tirar fundo. Bom, cara, hoje tive funçãozinha. Minha irmã fez uma cirurgia ontem. Achei que ela ia ontem mesmo. Tô limpando aqui meu microfone. E ventania aqui na ilha, viu? Poeirou tudo. E aí, cara, aconteceu que ela não saiu. Ela saiu só hoje. Aí eu tive que sair bem na hora do pregão. 9, consegui ver 15 minutos do pregão. E voltei só às 11h40. Fiz uma única operação. Consegui fazer os estudos a tempo. E aqui, mini índice, estamos em 10.000 ticks, onde eu opero. Cara, eu tava apostando nessa rotação desse handzinho aqui, ó. Que esse aqui é o hand mais novo. Tava imaginando que ele ia rotacionar, né, já que ele foi lá embaixo. Demorou muito tempo, 30 minutos, andou 240 pontos, fechei. Não pensei duas vezes. Sexta-feira, não tá querendo fazer muita coisa. E a gente tem que prestar atenção para uma provável virada de mão. Mas, como eu tenho as prerrogativas da minha Constituição para tomar como movimento primário choque BOS, esse cara só vai mudar a característica do preço para passar a ser vendedor no intraday, naquela posição ali, no choque. E pode... Eita, cacete! E pode quebrar a estrutura para manter esse movimento para o alto. Cara, tem pouco volume financeiro, mas caso ele faça isso de verdade, porque esse pullback aí foi monstruoso, né? Caso ele faça isso, ele pode tocar ele por 161 mil lá, que era uma das projeções que a gente fez outro dia, né? Não sei assim, cara, se eu recomendo fazer algo aqui. Eu gosto de usar também aqui essa ferramentinha pra gente ter uma ideia até onde esse cara tá fazendo esse pullback. Eu gosto de usar ela de vez em quando. Tá numa região boa para ele parar com esse pullback e atacar o topo. Caso contrário, sim, ele vai mudar a característica do preço e talvez virar o jogo para a venda. A gente tem que lembrar, eu gosto de lembrar isso sempre, que eu tenho uma teoria, e essa teoria funciona demais, que na parte da manhã a gente procura operar afastando da VWAP. Na tarde a gente procura operar em direção a ela, para fazer uma saída orquestrada nela. Sem ganância. Sem ganância. Nós temos que nos lembrar dos 3 demônios, né? Que são a ganância, o medo e o FOMO. Então, temos que ter coerência. Temos que ter gerenciamento de risco. Temos que entender quando o mercado quer entregar ou não quer entregar. Cara, assim, não tô muito inclinado a fazer mais operações, sabe? Já cumpri com o que eu poderia ter feito. Hoje foi isso aqui, ó. Né? Ó, o calorzinho que passamos. Chegamos a ficar 23 negativo, pegamos 49. Nada demais, uma única operação. Não sei, cara, não sei. Vamos ver como é que tá, por exemplo, a conta Safe aqui nesse tempo. No dia 28/10. Eu não sei porque estão calculando o valor do contrato do dólar bem mais alto do que é. Quase rompemos um topo. Estamos a R$2 de romper um topo. E estamos fazendo um bom movimento. Não foi assim nada do que eu imaginava. Mas essa técnica realmente de usar o stop mental está sendo boa. Eles são os custos, a quantidade de operações vencedoras, o percentual que eu estou tendo de lucro bruto e aqui o líquido. Temos até o dia 28 para fazer pelo menos 100% para poder ganhar o nosso bônus lá. E, cara, é isso. Seguimos. Estamos aí com 32%. Não tá excelente, mas não tá ruim. Não tá ruim. Os mercados lá fora, cara, eles estão meio torto, né? Impressão minha, mas estão meio torto, mas se recuperando, né?
Vamos ver aqui. Aqui, ó. Os futuros. Isso aí, ó. Os futuros. Dow Jones aí em queda, ó. A gente tá querendo... O S&P e Nasdaq estão querendo voltar, cara. Vamos ver como é que tá o ouro. Ó, o ouro tá capotando 2%, meus amigos. Deixa eu ver aqui outra coisa. Dá uma olhada no... Ninjitsu. Dá uma olhada. Segunda-feira tem o campeonato, hein? Vou estar concorrendo aí para ganhar $100 mil. É uma pedrada longa? É uma pedrada longa pra cacete, mas pode acontecer. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Às vezes eu posso me dar bem. Posso me dar muito bem. Vou dar uma olhada neles aqui, ó. Bram, 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 bram. Vamos aí, ó. Ó, minha conta lá, ó. Minha conta já tá ativa aí pro campeonato, hein? Minha conta tá ativa, não tava. Aí, ó. Continha do campeonato. Ativa. Cara. S&P, ó. S&P vindo com força. Nasdaq vindo com força. Vamos ver o Russell. Russell 2000 vindo com força. Vamos ver em ticks. Vamos ver o ouro em ticks. Cara, o ouro 2,53. O ouro em ticks tá aí, ó, testando a VWAP. Olha a VWAP do S&P e a VWAP de Nasdaq. Lá embaixo. Virou com tudo, brother. Virou com tudo. Muito legal. Opa, aqui é o Russell. Vamos ver Nasdaq. Uou! Caramba, brother. Bastou, hein? O ouro. Ouro também. Cara, eu tô falando aqui, mas o índice não fez nada. Vamos dar uma olhada no dólar também, né? Bom, mas é isso aí. Então aqui, futuros. Meh. E aí a ideia seria essa rotação, mas, cara, não tá querendo fazer o pullback, tá longo, já ultrapassou os limites da sanidade. Sim, pode estar fazendo uma reversão. E nos 60 minutos, vamos só botar os 60 minutos do índice pra gente dar uma olhada nesse ponto aqui, ó. É um ponto importantíssimo, ó. Ele vai quebrar a estrutura efetiva para voltar, porque ele deu o sinal da venda, ele quebrou a estrutura, olha a maldade. Ele quebrou a estrutura para dizer que era vendedor, que passou a ser vendedor, e veio em V, né? Mudou a característica do preço, foi lá em cima, fez um pullback, e agora o que a gente quer é esse rompimento. Se ele vai fazer hoje, cara, não sei, talvez não tenha volume financeiro, mas ele tá querendo buscar aqueles 161 mil que eu falei da outra vez, lembra? As projeções que a gente fez. Não sei se ele vai fazer, né? O fato é que a média de 21, né? Acusou o golpe, né? Olha lá. Olha o One Punch. Lembra do One Punch? Vou botar um One Punch aqui pra ver até onde esse cara pode ir. Tá bonito esse One Punch, cara. Cara, esse One Punch pode chegar em 164 mil aí. Ele pode chegar nessas regiões aqui, na região que eu falei, meu amigo. Fácil. 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 Ele vai enfrentar um certo problema, mas também ele pode passar reto, como ele passou aqui, e ir lá no 150%, ali 161, meu amigo. Atenção, hein? Quem diria, né, cara, que o índice ia ser assim tão bullish? Porra!
E aí é isso. Aí ele vai quebrar a estrutura ali, né? Naquele topo ali, ó. Porque essa aqui pode esquecer, não existe mais. Agora é essa aqui. Agora ele quebra aqui. Porque ele tinha mudado a característica do preço aqui, quebrou a estrutura, reseta tudo, muda a característica do preço e agora rompe o topo e foda-se esse topo aqui. A gente não tá nem aí pra ele. Ele pode passar reto. Aí pode ser um one punch. Quando ele romper esse topo, se ele tocar ele reto, nossa mãe de Deus. Mas sim, tá muito alto. Mas aqui, cara, o que permeia a bolsa é aleatoriedade. A gente já sabe. Vamos já dar uma olhada nos 60 minutos do mini dólar. Ó, o mini dólar, ó. Lembra que ele tinha mudado a característica do preço, quebrou a estrutura e quebrou a estrutura de novo? Lembra que eu tinha falado? Quem assistiu, as 6 pessoas que assistiram as minhas projeções de ontem, eu falei sobre isso. Fecha as 2 pernas de pullback, diz que vai vir para o alto e dá-lhe a violinada. Ele fez exatamente isso. Exatamente isso. E aí agora reseta tudo aqui essa história, né, amigão? Toda essa história. Toda. Então, mas vamos deixar aqui, que é bom. Aí ele muda a característica do preço e quebra a estrutura nesse fundo aqui. Então aqui seria uma entrada mais plausível para entregar seus 12 pontos, mas essa virada aqui foi fantástica de completar as 2 pernas de pullback, fazer o que eu tinha projetado ontem. Muito bom, parabéns para mim. Vamos para os 2.000 ticks aqui, ó, onde a gente opera. A gente opera em 2.000 ticks no mini dólar, em 10.000 no mini índice. A gente faz as análises para ficar mais fácil de enxergar 5.000 ticks no mini dólar e 25.000 ticks no mini índice. Deixa eu mudar aqui para cena de estudos. E aí aqui está o mini dólar. Ó. Imaginava que ele poderia fazer essa rotação, chegar lá naquele topo. Ele sentiu muito antes, olha ali. Olha como ele sentiu, meus amigos. Ele tinha tudo, ó. Olha aqui. Análise de choque BOS. Quebra a estrutura, muda a característica do preço aqui. Dá-lhe a pedrada, vai lá no alto. E o clássico Crown Reversal de Joseph Jameson. Ver se a gente consegue encontrar aqui, ó. Com muito esforço seria uma tentativa, 2 tentativas. Pode fazer uma tomada de posição aqui, ele vem mais alto, vai lá num praia, daria um sinal por aqui. Vou fazer essa venda. Choque BOS? Choque BOS fica diferente, né? Ele muda a característica do preço, e aí ele só ia quebrar a estrutura aqui. E aí tu ia ter que segurar os gargumilhos. Por quê? Porque ele quebra a estrutura e a partir do momento que ele quebra a estrutura, a mudança da característica do preço, ele quebra a estrutura aqui de novo. Então, quebra aqui a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura para virar para compra de novo, toca ali reto, quebra a estrutura, quebra a estrutura, quebra a estrutura. E aí, quando ele quebra essa estrutura, ele muda a característica do preço aqui. E só vai fazer a mudança a quebra da estrutura novamente, cara, com muito esforço. Bom, poderia ser aqui, bem agressivo, ou aqui, mas o mais correto aqui, onde eu coloquei ele. Então, é isso. Assim que funciona, as regras a gente tem que seguir essas regras. Não, o troço não funciona direito. Mas bem complexo, né? Muito complexo. Muito complexo. Porque ele quebra a estrutura para ser um comprador. Na sequência, violina, muda a característica do preço, faz um pullbackzinho, quebra a estrutura, 60 minutos para dizer que é vendedor. O problema é que não vai ter volume financeiro, acho que ele vai ficar de lado aí. Mas tá bom. E é isso aí. Infelizmente não pude operar hoje, fiquei de fora aí na parte da manhã. Segunda-feira não vou operar, segunda-feira é dia de campeonato. E aí eu vou focar aí nos ativos futuros dos Yankees. Vou focar em ouro, S&P, Russell 2000, Nasdaq. Eu acho que ouro, cara. Eu vou apostar no ouro. Petróleo não, petróleo eu vou ficar de fora.
Vou dar uma estudada no final de semana para ver, mas petróleo é 1000 vezes pior do que índice para ver ali nada. Então, acho que o petróleo eu vou ficar de fora, o resto eu vou operar. E aí a gente vai ter $10 mil disponíveis nessa conta. E aí tem as regras ali, máximo 3 contratos no S&P, 1 contrato em Nasdaq, 2 contratos no ouro, 2 contratos no Russell 2000 e 1 contrato no petróleo e 1 contrato no euro. É isso. Vamos ver o que vai acontecer. Quem gostou do que viu aqui, por favor, deixe seu like. Cogite a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo nessa incrível aventura. Lembre-se que quem não estiver vindo nessa estrada longa da vida, tortuosa, cheia de obstáculos, cheia de tempestades, armadilhas, lembre-se que quando eu ganhar meu primeiro milhão, eu vou deletar todos os vídeos dessa conta. Então só quem me acompanhou durante toda essa estrada tortuosa vai aprender o setup de verdade, que foi criado, modelado para mini índice e mini dólar. Futuros em geral, na real, mas mais mini índice e mini dólar que tem volatilidade para a gente conseguir operar. Bom, muito obrigado. Bom fim de semana. Desejem-me sorte. Segunda-feira vai ser muito legal, eu espero. Vou me preparar, mas não vou criar muita expectativa. O importante é que foram 30 mil traders e eu fiquei na posição 610 desses 30 mil. Estou ali pronto para a guerra. E na segunda-feira vão ser 3 mil traders. Muito obrigado. Tchau.